Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia! Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. Davi tinha plena consciência e certeza que ele tinha um supremo pastor. É o que nós precisamos sentir nessa manhã. Ter fé, crer, acreditar que ao nosso lado está o nosso supremo pastor que guia a nossa vida, dissolve os nossos problemas e nos concede a força para alcançarmos a vitória. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 89, onde a Bíblia diz o seguinte: para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, versículo 89. A palavra de Deus jamais deixará de existir. Ela tem valor hoje, teve valor no passado e terá valor eternamente. Portanto, é por isso que enquanto nós nos encontramos nessa terra, nós precisamos a cada dia permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Quero dizer para você nessa manhã que todo sermão ele precisa nascer na palavra do Senhor. De joelhos, humildemente diante de Deus, reconhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, mas todo sermão precisa nascer dentro das Santas Escrituras. Nós, nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos ser mais exigentes. Nós precisamos acatar a palavra de acordo como de fato ela foi inspirada e escrita para cada um de nós. Hoje em dia nós estamos permitindo que muitas pessoas se valham do púlpito, contem mais história, falem mais de si do que da própria Bíblia. Nós não podemos permitir que isso aconteça nos nossos dias e nos púlpitos, nas igrejas que nós frequentamos. Quando a palavra de Deus é menosprezada, o povo enfraquece. Quando a palavra de Deus é exaltada, o povo de Deus se fortalece, há um revivamento. Deus se manifesta no meio do seu povo e o seu povo passa a viver sob a bênção do Senhor. No capítulo 8, do versículo 1 do livro que nós estamos estudando, nessa manhã nós podemos ver claramente. O povo pede para que Esdras, que era o escriba responsável para ensinar a palavra do Senhor, intérprete da Bíblia, pudesse ensinar o povo qual era a vontade de Deus para suas vidas. Eu posso imaginar que nesse momento o céu se alegrou, porque quando o povo do Senhor busca saber qual é a vontade de Deus para seguir a vontade do Senhor, Deus sempre está disposto a derramar bênçãos e permanecer no meio do seu povo. O pedido de uma nação para que Esdras pudesse fazer a leitura da palavra do Senhor aconteceu no 7º mês, no mês de Tisri, no dia 10 de setembro, que era o dia da expiação entre o povo do Senhor. E no dia 15 era o dia da festa dos tabernáculos. A leitura pública da palavra de Deus era uma expressão do que estava no coração de cada judeu, de cada israelita. Eles queriam participar das festas sagradas, do que assim diz o Senhor. A festa do dia da expiação era o dia para que cada um pudesse avaliar como é que estava o seu coração, a sua aliança com o seu Deus. Era a oportunidade de reconciliação com o Senhor. Era a oportunidade de confessar os pecados, abandonar a velha vida e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Esta, de fato, era a intenção de todo israelita que estava dentro do território de Judá. Esdras e Neemias, eles eram contemporâneos. Embora Esdras fosse um pouco mais velho do que Neemias, Esdras exercia a função de líder religioso. Ele era um escriba, intérprete da lei e além de ser também professor. Mas Neemias era um líder político, liderava toda a nação. Os escribas eram uma das pessoas mais educadas daquela época. Ele fazia a junção, além de ser professor, ele também exercia a função de advogado, como se fosse um cartório, e ele tinha a responsabilidade de conduzir juridicamente o povo de Deus através da vontade do Senhor para aqueles dias. Não tem a menor dúvida que o povo naquele período eles tinham vontade de estabelecer a mesma monarquia que um dia Deus tinha chamado Saul e Davi para ser rei de Israel,
Para que isso pudesse acontecer, eles teriam que se rebelar contra o rei Pérsia. Foi na praça diante da Porta das Águas que Neemias e Esdras reuniu todo o povo para oferecer sacrifícios. Foi diante da frente do templo do Senhor que ali naquele ambiente onde eles ofereceram, oraram, louvaram e expressaram as suas ofertas de gratidão a Deus. Era toda uma nação com o coração reconhecendo a bondade e a grandeza de Deus sobre as suas vidas, pelo fato, em tão pouco tempo, eles ter tido condições de poder reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O livro de Moisés que foi lido nesse dia possivelmente tenha sido o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que tem como autoria Moisés. O povo estava atento, eles estavam com os seus corações abertos. Ouvir a palavra de Deus era como se Deus estivesse falando com eles. Era a oportunidade de transformação de vida, era a oportunidade de viver uma nova vida ao lado do Senhor. Quando Deus fala, nós ouvimos, o Espírito Santo entra em ação na nossa vida para moldar o nosso coração. É o que nós temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos, pelo menos, sermos exigentes que a palavra, somente a palavra, seja pregada nos púlpitos para que fale ao nosso coração. Havia um pedido para que os líderes ensinassem a palavra do Senhor, porque eles não estavam felizes da maneira como eles estavam vivendo. Eles sabiam que a vida que tinham levado, estando no cativeiro, Deus permitiu que isso acontecesse pelo fato deles não terem agradado ao Senhor. Agora que Deus mais uma vez tinha lhe dado a graça de retornarem para Jerusalém, eles estavam dispostos a observar e a seguir aquilo que Deus estava pedindo para eles. Era um momento oportuno ouvir a vontade do Senhor e pedir a Deus forças para viver de acordo com a palavra do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 2, era o ano novo, era o período das trombetas, era a oportunidade que o povo estava celebrando a bênção de Deus sobre as suas vidas. Esse período de instrução da palavra do Senhor não durou um dia inteiro, mas foi um período de aproximadamente 6 ou 7 horas, onde Esdras lia a palavra do Senhor. Havia um espaço para que as pessoas pudessem entender, absolver a palavra do Senhor e pedir forças a Deus para que as verdades pudessem conduzir as suas vidas. Esdras era o escriba, mas ao mesmo tempo ele era considerado como sendo um rabino. Ele traduzia do hebraico para o aramaico, e nessa tradução ele mesmo era o responsável para explicar detalhadamente a todas as pessoas que tinham o desejo de entender o que Deus estava querendo falar com cada uma delas. Como nós podemos ler no versículo 5, é nesse momento que o povo se levanta. Era um ato de reverência, era um ato de entender que a palavra de Deus era soberana sobre as suas vidas. O que cabia a cada um deles naquele momento era se submeter à vontade do Senhor. No momento em que a palavra de Deus foi pregada para todos os israelitas, houve um momento de muita comoção. O povo começou a chorar. Além de chorar, eles falavam amém. Era uma expressão de que estavam de acordo com tudo aquilo que estava sendo pregado para eles. Eles não se levantaram dos seus lugares porque entendiam que enquanto não entendesse a palavra do Senhor, ninguém deveria voltar para suas casas, deveriam ficar assentados para que compreendesse. E depois então que entendesse, seria o momento de voltar para casa e pedir forças a Deus a cada dia para viver as verdades contidas na palavra do Senhor. O povo abertamente chorava e ao mesmo tempo se alegrava. O choro era uma expressão de alegria do coração. Embora reconhecesse que tinham cometido pecados contra Deus, mas havia a oportunidade da graça, da confissão, do arrependimento e da oportunidade de uma nova vida. Quando então choravam e estavam falando para Deus, Senhor, muito obrigado. A partir de então nós queremos viver uma nova vida ao teu lado. E foi a oportunidade que o povo teve de renovar com Deus a aliança de viver uma vida fiel ao Senhor. Com seus corações completamente tocados pela palavra do Senhor, eles foram orientados a dividir o que tinham com aqueles que eram menos favorecidos. Era uma virada do ano, era um período natalino. Os seus corações deveriam estar gratos a Deus pela bênção dele de permitir de mais uma vez eles voltarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade. Aqueles que estavam completamente tocados, envolvidos pelo momento sagrado, eles foram generosos com aqueles que necessitavam, com aqueles que precisavam, que estavam passando dificuldades. E a mão de Deus também foi extremamente generosa em derramar bênçãos
sobre o seu povo naquele momento. Como nós podemos ler no versículo 10, a última parte desse versículo, algumas pessoas têm a impressão que a religião judaica é uma religião sombria, triste, enfadonha, mas nós nos enganamos. Você pode ver no versículo 10, a última parte, que havia alegria no coração de todos aqueles que estavam ali. Era o momento de se alegrar com os seus irmãos e ter alegria, porque Deus estava no meio deles. Era uma religião feliz. As festas estabelecidas por Deus para o seu povo eram momentos alegres, de cântico, de entusiasmo, de oferecer para Deus e receber de Deus as suas bênçãos. Somente no dia da expiação, que era um dia para a aflição de almas, que era o dia da expiação, era o momento para que cada pessoa pudesse avaliar a sua vida, a sua relação com o seu Deus, como é que estava o seu coração. Se porventura existisse algum pecado, era a oportunidade de confessar a Deus, abandonar o pecado e viver uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. Depois de Esdras ter ensinado toda a lei, o Pentateuco ao povo do Senhor e ter explicado como é que eles deveriam fazer, o que cabia a toda a nação naquele momento agora é colocar em prática nas suas vidas as verdades que eles tinham aprendido. O que Deus esperava que cada israelita fizesse depois ao voltar para a sua casa é que eles vivessem a palavra do Senhor. Eles deveriam ensinar aos seus filhos, mas Deus esperava que antes deles ensinar, eles também vivessem, para que através da sua vida pudesse impactar a vida pela qual eles estavam discipulando. Como nós podemos ler no versículo 14, a festa das cabanas era uma festa que trazia a memória de todo israelita o período em que eles saíram do cativeiro do Egito. Com mão poderosa, Deus os conservou pelo deserto. Eles viveram em cabanas e Deus agora tinha lhe dado cidades para que eles pudessem viver, cultivar as suas terras e viver com as suas famílias. Mas eles jamais deveriam se esquecer da bondade e da grandeza de Deus. Se esse povo conseguiu sobreviver por um período de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles deveriam ter o coração agradecido a reconhecer que há um soberano no céu, cuidando do seu povo, os protegendo, e somente através dele é que eles conseguiram alcançar a vitória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte verdade. A palavra de Deus precisa ser pregada com muito mais afinco, com muito mais entusiasmo. Somente a palavra de Deus deve ser exaltada num púlpito. Quando nós começamos a exaltar mais a vida de alguém ou histórias, nós estamos enfraquecendo o valor da palavra do Senhor. O nome de Deus não é exaltado, as ovelhas do Senhor não são alimentadas. Nós precisamos a cada dia estudarmos mais, e quanto mais nós estudarmos a palavra do Senhor, nós saberemos mais da palavra e Deus nos dará força para que nós possamos ensinar mais a palavra do Senhor àqueles que estão necessitados, carentes, desnutridos, para viver uma vida fortalecida no Senhor. Da mesma forma como Esdras foi um professor nos seus dias, nos dias de hoje precisam se levantar homens e mulheres como Esdras, para que possam ensinar e explicar o que Deus deseja de cada um de nós. Eu peço a Deus nessa manhã que eu e você a cada dia não possamos ser apenas um teórico da palavra. Temos que estudar a palavra, mas acima de tudo nós precisamos praticar a palavra, viver a palavra, transpirar a palavra. Se nós fizermos isso, tenha certeza que as nossas palavras terão um impacto muito maior sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Antes de falarmos para as pessoas serem humildes, nós precisamos ser humildes. Se nós falarmos que as pessoas precisam se arrepender, primeiramente nós precisamos dar esse passo diante de Deus. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno, a mão do Senhor estará sobre a nossa vida e seremos poderosamente abençoados pelos céus. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o que nós oramos e pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.